refletindo na palavra de Deus no dia de hoje. Apóstolo Paulo, ele escreve carta ao povo tessalonicense, a igreja de Cristo Jesus. E assim está a palavra de Deus. Tessalonicenses 1, o capítulo, meus queridos que nos acompanham, está exatamente, o texto está no capítulo 5, 1 Tessalonicenses, diz a palavra: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. São conselhos de um homem que Deus escolheu para uma obra tremenda da parte de Deus. Depois de Jesus, acredita-se que foi o maior missionário que colocou a planta de seus pés aqui na terra. Paulo ou Saulo, como queiram. Ele diz: regozijai-vos sempre, se alegre sempre, orai sem cessar. Ele dá esse conselho: ore continuamente. Às vezes você ora de joelho dobrado, às vezes sentado no banco da moto. O que é orar, Luiz Lopes? É conversar com Deus, é dialogar com o Criador do céu e da terra. E ele diz mais, o apóstolo Paulo, é mais um conselho dele: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. O que é que ele está dizendo? Em todos os momentos de tua vida, no momento das alegrias, momentos de tristezas, momento de conquista, momento de perca, mas agradeça a Deus, seja grato a Deus, porque o próprio Cristo Jesus, no Evangelho segundo João, Jesus preparando os seus discípulos, momentos antes de Jesus ser entregue, vendido, traído por um dos seus, quando ele foi tornado prisioneiro, Jesus preparava os seus discípulos e Jesus dizia: neste mundo deste mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. Jesus estava ali preparando os seus discípulos exatamente para as lutas, para as adversidades, para as perseguições, para os momentos de angústia que os seus discípulos, que os seguidores de Jesus enfrentariam. Então, meus amados, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Foi o conselho, foi a mensagem do apóstolo Paulo, o missionário que abriu igrejas, que levou a boa nova de Cristo Jesus, o homem que mudou da água para o vinho. Ele esteve ali e foi um dos partícipes na morte de Estevão, o diácono da igreja, um homem cheio da presença de Deus, que foi o primeiro mártir do cristianismo. Você ouviu falar já em Santo Estevão? Estevão era um jovem, cheio da presença de Deus, cheio da graça de Deus, e ele foi escolhido para uma obra, para uma missão, que era a missão do diaconato. Está lá em Atos a história de Estevão. E o tremendo é que ele foi morto, foi apedrejado,
E dentre os que participaram de sua morte estava Saulo, ou Paulo, o apóstolo Paulo. Participou da morte de Estevão. E Jesus o chamou. Ele era perseguidor dos cristãos, teve um encontro com Jesus e caiu literalmente do cavalo. E literalmente estava cego. E Deus o levantou da queda. E ele enxergou. E ele enxergou Jesus como Salvador. E ele passou de perseguidor dos cristãos a um perseguido por ser cristão. Ele participou da morte, do ato de morte do primeiro cristão morto. O texto está em Atos dos Apóstolos. E ele morreu por ser exatamente um pregoeiro da palavra de Jesus. E na verdade, meus amados irmãos, quão tremendas são as lições que a Bíblia nos traz através de mensagens apresentadas por Deus através do apóstolo Paulo. E vai entender Deus. Como é que o homem perseguidor do povo de Deus, dos cristãos, foi chamado por Cristo, foi chamado por Deus, foi cheio da presença do Espírito Santo de Deus e muito usado na obra de Deus? É porque Deus é Deus. O agir de Deus, o que Deus faz, não se questiona. Quem somos nós para questionar o que Deus faz? Nós não podemos, não temos o que questionar. E nem muitas vezes como entender. E muitas vezes é aceitar, porque Deus é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Deus entregou o seu próprio Filho para morrer por homens e mulheres pecadores e pecadoras. Imagine outros fatos. Podemos nós questionar? Claro que não. É a mensagem de reflexão para a minha vida, para a tua vida no dia de hoje.